E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema que vocês escolheram para o vídeo de hoje é sobre todos os equipamentos e armaduras do World Box, onde eu mostrarei todos os equipamentos antigos e novos do jogo. Eu já havia feito um vídeo com este tema, mas com a nova atualização e o desenvolvimento e aumento da qualidade das edições dos vídeos do canal, decidi com vocês a fazer um novo vídeo com algumas novas coisas adicionadas no jogo atualmente. Mas antes de começarmos, já deixa o like, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma nova informação das próximas atualizações. Então bora pro vídeo. Primeiramente, irei falar sobre os equipamentos e armaduras básicas, e mostrando as mais fracas até as mais fortes. Elas são classificadas em inútil, normal, raro, épico e lendário. O primeiro item e o mais básico é o graveto, usado nas vilas iniciais, mais vistos com soldados. O segundo equipamento são os equipamentos feitos com ossos, que são apenas dois, que é o anel e o amuleto, não tendo mais nenhum equipamento básico como estes materiais. Eles são encontrados mais em vilas de orcs, pelo fato deles terem características de selvagem e de empilhar ossos. O próximo é os equipamentos feitos de madeira, sendo eles uma espada, uma lança, um machado, um martelo e o arco, não tendo uma armadura de madeira. Mas o outro material que está na mesma posição é o couro, assim podendo fazer uma armadura, que é um pouco rara, semelhante à armadura de um samurai. O terceiro material dos equipamentos básicos é a pedra, onde se pode fazer apenas algumas armas, como a espada, lança, martelo e machado. Agora, os equipamentos medianos. Começando com equipamentos feitos de cobre. É um material que aparece quando a civilização local aprende mais sobre a mineração, e é a mais fraca entre as medianas. Ela tem uma armadura completa e seus equipamentos também são completos, com todas as armas, tendo um amuleto e um anel. O próximo é o de bronze, onde tem todos os equipamentos completos, junto com a armadura, que é semelhante à armadura dos espartanos gregos. Seguindo, vamos para os equipamentos de prata, que, em minha opinião, tem a espada mais bonita do jogo. Ela também aparece quando o exército está um pouco mais avançado e a vila mais evoluída, junto ao equipamento de ferro. Falando nele, ele é o material mais forte entre as medianas, e é quando a civilização está começando a chegar um pouco perto do estágio mais alto de mineração, diplomacia, comércio e desenvolvimento militar. E a armadura lembra muito as do começo do período medieval. As próximas são as de classificação mais forte, começando com material de aço, sendo o terceiro material mais raro do jogo. E ele aparece quando a civilização está com a cultura avançada. Ele tem os equipamentos completos, assim como os dois últimos. O próximo é o de mírtil, que quando aparece, ele aparece mais em reis e líderes, e dá uma grande defesa e um grande poder de dano, e aumenta muito a diplomacia. Agora falarei do mais poderoso entre todos os equipamentos do jogo, e um dos mais raros minérios, que é o adamantino, com a armadura mais forte, dando mais 10 de defesa, e armas dando mais 10 de dano, aumentando os atributos do NPC. Ela aparece quando a civilização chegou em seu máximo de evolução, e aparece pela primeira vez em grande parte com o rei, já que ele pega as melhores armas e equipamentos. Outra coisa é que ela aumenta a diplomacia. Agora vou falar sobre os equipamentos adquiridos por criaturas.
Primeiramente, vou falar do cajado do Doutor da Peste, que na mão do doutor ele cura e o usa para matar os tumores, em seus rastros os queimando. O próximo cajado é o do Druida, que cria um tipo de cipó que prende o indivíduo e joga um tipo de bolas ou esferas de cipó, que dá um dano razoável, além de fazer crescer árvores. Continuando, vem o cajado do Necromante, que em sua posse ele pode invocar tropas de esqueletos e com o tempo criar um pequeno exército, além de jogar uns ossos que tem chances de amaldiçoar o NPC que foi atingido e tirar metade de sua vida, além da força, e transformá-lo em esqueleto. Agora falarei do cajado branco, que é um dos cajados mais poderosos do jogo. Ele é utilizado com o Mago Branco. Joga um poder que congela o adversário por alguns segundos e dá um grande dano nele. Indo para o mais poderoso dos cajados, vamos para o cajado do Mago Maligno. Em suas mãos, o cajado tem o poder de criar furacões, soltar raios e lançar inúmeras bolas de fogo que incendiam seus adversários, criando um grande dano no oponente, até podendo matá-lo em um só ataque. A penúltima arma é a Espada Flamejante dos Demônios. Essa arma é extremamente poderosa e uma das armas preferidas dos jogadores. Ela é mais fraca que a da de Adamantio, mas pode causar queimaduras no oponente e até matá-lo se não houver água por perto. Já a última arma e um dos novos itens adicionados nessa nova atualização 0.10.0, que é a arma laser dos alienígenas, que causa uma explosão onde é lançada. E ela é bem difícil de ser pega, já que antes do alien morrer, ele se explode, levando a arma junto. Mas mesmo assim, quando é pega, pode matar inúmeros NPCs pelo seu incrível dano. Agora, uma curiosidade é que de todos os títulos das armas e armaduras, o título do terror é o que dá mais vantagem ao NPC e o que dá mais coisas positivas, que aumenta 10 de dano, dá mais 5% de armadura, mais 2 de velocidade e mais 100 de saúde, em todos os aspectos, não importa se é a espada ou a armadura, ela sempre vai aumentar, e é a mais forte de todos os títulos, que cada título ele dá um atributo maior, tipo mais 2 de diplomacia, mais 3, então essa é a melhor para aquele que quer criar um NPC muito forte, que não importa com a diplomacia, ela é a melhor. E a melhor para aquele que quer criar uma diplomacia é da justiça e da verdade. Então esse foi o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificação. E muito obrigado pelo aumento de inscritos. Agradeço a todos vocês pelo apoio que vocês dão ao canal. Deixem seus comentários e entrem no Discord do canal. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Obrigado a todos por estar assistindo até aqui. Valeu e até a próxima.